Vamos conversar sobre a autoaceitação? Você se aceita como é? Já pensou nisso? Aceita suas escolhas, seus gostos, suas preferências? Aceita suas qualidades, os seus defeitos? Ou vive brigando com você mesmo? A gente vai conversar agora, é um desafio essa conversa, sobre autoaceitação. Eu estou recebendo a psicóloga Mônica Teixeira. Mônica, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Participa com a gente também dessa conversa, 99897.000. Parece que é tão complicado falar de autoaceitação, não é? É muito difícil. Tudo que se refere a nós mesmos gera uma certa estranheza, uma certa dificuldade. Hoje nós temos muitas informações na internet a respeito do autoconhecimento e algumas informações até mesmo enganosas, como se fossem fórmulas do sucesso, né? E essa questão de fórmula realmente ela não existe. O autoconhecimento ele é totalmente intrínseco, ele é totalmente relacionado a mim. Eu não tenho como ninguém me ajudar a me conhecer. Então, eu sempre falo para as pessoas que estão em busca desse caminho aí de autoconhecimento, é formar diálogos consigo mesmo. A gente não conversa com a gente, não né? Conversamos. A gente me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a gente mais zanga com a gente do que conversa. Exatamente. E por muitas vezes o erro está nesse zangar, está naquela autocrítica extrema. Então eu vejo muitos padrões sociais, muitos padrões de beleza, eu vejo propagandas hoje, vejo postagens em redes sociais que de certa forma modulam um comportamento ideal. Um padrão ideal. Então eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro novo, quando eu tiver um cabelo perfeito, quando eu tiver um corpo ideal. Eu preciso ser magra, eu preciso ser inteligente para ser feliz. Então é muito importante que haja um diálogo interno para que a gente se entenda e veja que eu sou perfeita como sou. E que eu consiga identificar, mesmo que criticamente por algumas vezes, os pontos em que eu preciso me desenvolver. É similar a uma entrevista de emprego, né? Acho que todo mundo já passou participou por de isso, alguma. né? Então, geralmente, o recrutador pergunta quais são os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Eu não gosto muito de trabalhar dessa forma, porque eu acredito que os pontos positivos não são, de fato, pontos positivos para todos. Então, eu posso acreditar que é um ponto positivo, mas a minha vizinha pode acreditar que não é. Porque o conceito dela está baseado na vivência dela, né? E eu costumo chamar os pontos positivos de pontos legais. Pontos que você identifica que são bons em você. E os pontos negativos, também não gosto de colocar esse rótulo. Eu prefiro dizer que são pontos a serem desenvolvidos. Então, essa identificação, se olhar com mais gentileza, sem tanta crítica, é muito importante. Porque eu preciso entender que eu não sou péssimo, eu não sou ruim em um ponto. Eu só não sou tão legal. E a partir do momento que eu consigo identificar isso em mim, eu consigo me desenvolver e trabalhar. Né? Eu acredito que o ser humano ele está em constante desenvolvimento, em constante aprendizagem. Somos únicos e não aceitamos, por exemplo, eu gosto de sorvete de chocolate enquanto você gosta de sorvete de baunilha. Aí eu me maltrato porque, poxa, mas eu tinha que gostar do sorvete de baunilha, não é? Exatamente. Nós estamos constantemente focados em atingir os interesses dos outros. Então, nos anos 20, nos anos 30, nós tínhamos uma movimentação cultural onde nós, mulheres, éramos culturalmente aceitas, nos casando, tendo filhos. Hoje nós estamos em outra época, mas ainda temos pessoas que pensam que para serem plenas e felizes, eu preciso estar casada, eu preciso ter filhos. Isso não significa que uma pessoa solteira, que não tenha filhos, não seja feliz. Então, é muito complicado quando a gente se compara ao padrão alheio. Tem que existir uma comparação direta consigo mesmo sempre. Então, eu não preciso me comparar com você, por exemplo. Não é? Eu tenho que me comparar comigo mesma, como eu era no passado, como eu sou hoje, a fim de comparar. Eu estou melhor? Eu estou evoluindo? Né? Então, eu acho que a questão que eu acho que norteia essa questão do autoconhecimento, que acaba prejudicando de certa forma o indivíduo, é essa comparação alheia. Nossa, tem uma história que eu vou trazer daqui a pouquinho para você, uma história bem, porque envolve um sentimento aqui que é a raiva. Aceitar os sentimentos também passa por essa autoaceitação? Muito.
existe um termo da modernidade que a gente tem que dar conta de não dar conta. Então, a raiva que eu sinto, eu tenho que entender o porquê eu estou sentindo essa raiva. Por que eu estou sentindo a certa inveja mesmo, porque são sentimentos inerentes aos seres humanos. Eu preciso entender o que eu sinto e saber por que eu estou sentindo. Então, às vezes, me incomoda muito uma forma de expressão do outro. Mas aquele meu incômodo quer dizer muito mais sobre mim do que sobre o outro. Então, essa amiga nossa colocou, Mônica, desde que me casei em 2005, deixei meu emprego, 2005, até hoje ela tem raiva de si mesma. Olha que sofrimento. Realmente, assim, a questão de raiva de si mesma é uma questão que ela tem que analisar. Qual é o motivo dessa raiva? Será que eu sinto raiva pelo abandono do emprego? É o emprego, né? Isso. Ou por todas as outras coisas que estão norteando esse abandono de emprego? E é uma reflexão que ninguém pode fazer por ela. E ela também, eu vejo muito a culpabilização das pessoas ao redor. Então, eu tenho raiva de mim, mas eu tenho raiva, não sei se é esse o caso, eu estou dando exemplos, né? Às vezes eu culpo meu marido por eu ter abandonado, ou eu posso transferir essa culpa para o meu filho, porque eu abandonei meu emprego por um filho. Então, é extremamente necessário que seja feita uma reflexão sobre os porquês desses sentimentos. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa boa com a Mônica Teixeira. Já já a gente volta para falar sobre aceitação. E a gente volta a falar sobre autoaceitação, porque aceitar-se é um gesto de amor próprio. Agora, por que a gente custa entender isso, né? Eu estou recebendo aqui a psicóloga Xará, Mônica Teixeira. Posso trazer mais uma pergunta para você? Mais uma angústia, digamos assim. A Adriana, ela é de São Sebastião do Paraíso. Adriana, um beijo para você e obrigada. Ela disse assim: Mônica, às vezes eu odeio a mim mesma, nada dá certo. Se não consigo emprego, fico me culpando que não sou capaz. Tenho uma depressão por causa disso. E aí, o que ela pode fazer? Mônica, todos nós temos crenças centrais. Então, por vezes, ou na maioria das vezes, nós não temos ciência do que são as raízes dos nossos pensamentos. E o ser humano, vamos imaginar o ser humano como uma cebola. Eu gosto de dar esse exemplo. Nós temos o núcleo da cebola, que é essa crença central. Nós temos as crenças intermediárias, que vão aí se moldando de acordo com a nossa vivência. Se eu fosse falar sobre isso, eu ia me estender o dia todo, então eu vou resumir. E nós temos os nossos pensamentos automáticos, que são frutos de todas essas casquinhas de cebola. É como se fosse aquela casquinha amarela que vem por fora da cebola. Então, em algum momento, não sei se é o caso da telespectadora, mas em algum momento nós vamos traçando perfis, estimulando alguns tipos de pensamento que acabam de fato se concretizando. Então, se eu penso que eu sou ruim, que se eu não conseguir aquele emprego, eu sou derrotado, se eu não conseguir aquele emprego, eu não sou ninguém, o meu padrão de comportamento acaba se modulando para que, de fato, eu chegue a esse ponto. Então, é uma questão, quando a gente fala em psicopatologia, que é a questão da depressão, é muito importante que se procure ajuda. Porque, às vezes, alguns conceitos dentro de nós estão tão solidificados que sozinhos nós não conseguimos reverter. Então, é muito importante buscar ajuda. E não a ajuda de um amigo. Porque, às vezes, o amigo, ele tenta nos aconselhar, mas muita coisa vem carregada daquilo que é dele. Então, é muito importante que seja buscado uma escuta qualificada, um auxílio profissional. Para dar um norte, né? Para dar um norte. A gente está falando sobre autoaceitação e alguns tópicos que a Mônica nos ajudou para que você também comece a entender ainda mais. Olha, você falou de parar de se comparar com os outros, que isso é um sofrimento e tanto, uma atitude positiva sobre si, valorizar os seus pontos fortes, libertar-se dos rótulos. O tal do rótulo é um negócio que eu vou te contar, viu? E procure atividades que te façam bem. É um caminho, Mônica? Sim, acredito que todos esses passos que eu sugeri para vocês, eles tenham várias subdivisões. Então, por exemplo, parar de se comparar com os outros é muito importante, porque não significa que eu não seja como a pessoa A ou a pessoa B, que eu não seja bom. Na área empresarial, por exemplo, eu posso ser muito bom numa área de atuação, mas eu vou para outra área de atuação e eu acabo não sendo tão bom. É como se fosse um jogo de futebol. Tem goleiros ótimos,
mas temos que, se eles forem transferidos para outra posição, eles não vão ser tão bons. Então, eu acredito que o início de tudo é parar de se comparar. O que tem a ver também com a questão do rótulo. Então, quando eu não tenho rótulo fechado do que é um ideal, que o ideal, na verdade, ele está mais fora do que dentro, eu consigo ali identificar dentro de mim aquilo que eu consigo ver como legal, como positivo. Hoje nós temos muito questões de beleza, né? Vamos dar um exemplo. Então, hoje nós temos uma movimentação muito grande para que as meninas hoje, as adolescentes, assumam seus cabelos crespos e cacheados. O que antes era considerado, devido a essa questão dos rótulos, como um padrão inferior. Então, o padrão de beleza era uma menina de cabelo liso, uma menina loira, né? Então, hoje, isso vem se desconstruindo. Esse rótulo, ainda bem, ele vem, assim, caindo por terra. Ainda bem, porque, gente, vamos parar de rotular as pessoas, né? Exatamente. Vamos parar com essa bobagem. Tem uma outra amiga nossa que está se sentindo culpada, ela não vai se identificar, acha que é incapaz de ser mãe. A questão da maternidade é uma questão muito complicada, porque hoje nós vemos algumas mães vêm falando um pouquinho sobre as verdades da maternidade. Sim. Que a maternidade é difícil, que a maternidade é penosa, não vem retirando um pouquinho desse glamour da maternidade que antes existia. Eu mencionei agora há pouco sobre as décadas anteriores, então, na época da minha avó, da sua avó, das nossas mães, existiam até livros de como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe. Existia há um tempo atrás isso. Então, o significado de plenitude nas décadas passadas era ser mãe, ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa e ser uma boa esposa. E hoje, com toda essa movimentação feminina, isso vem aí se desconstruindo. Então, o significado de ser mãe não significa que uma amiga é feliz por ser mãe, não significa que eu não seja feliz solteira, viajando, estudando. Então, as questões mesmo que envolvem esse autoconhecimento estão totalmente alheias à comparação com o outro. E às vezes é muito importante, Mônica, tapar os ouvidos para alguns comentários. Porque às vezes o comentário do outro, ele vem mais para me depreciar do que para gerar uma competição onde ele se torne superior, né? E isso acaba me ferindo, porque eu acabo repensando, será que eu estou no caminho certo mesmo? E às vezes eu estou. Bom, essa conversa sobre autoaceitação com a Mônica Teixeira com a gente aqui hoje, psicóloga, né, trazendo essa reflexão para que a gente possa mudar um pouco essa relação com a gente. Obrigada, viu, Mônica? De nada. Seja sempre bem-vinda aqui ao Manhã Total.